Vamos, neste momento, vamos fechar levemente os nossos olhos, pedindo ao Pai que nos dê a proteção espiritual que devemos buscar aqui nessa casa. Vamos nos harmonizar, deixar os pensamentos menores lá fora e sentir no coração de cada um essa energia que cada um veio buscar aqui dentro. Todos já estão sendo atendidos e cada um levará para casa aquilo que necessita e que o Pai acha que deve ser levado. Então, vamos ser felizes e principalmente aproveitar a nossa explanação da nossa doutrina de hoje para o nosso agradecimento material e espiritual. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que Jesus, o nosso grande e querido Mestre, nos guarde e mantenha na sua paz. Hoje nós vamos estudar um pouco do livro Fonte Viva, uma leitura muito importante intitulada Avancemos. E foi tirada de um pequeno parágrafo do apóstolo Paulo. Depois, o Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, fez uma dissertação. Então, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Muito importante esse parágrafo, né? E esquecendo as coisas que ficaram para trás, vamos seguindo para a frente. Foi o que fez esse apóstolo, né? Avançou para a frente, o passado lhe deixou. Mas vamos ver o que nos fala Emmanuel. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado a transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o emissário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhes competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se à boa obra. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorsos destrutivos. O passado, porém, se guarda as virtudes das experiências, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A constrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso do nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano,
na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as experiências inferiores no dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Então, essa leitura é muito importante para nós analisarmos no nosso dia a dia, né? Lógico que ninguém regride, porque a lei de Deus é uma lei de progresso, né? Mas quantas vezes ficamos estacionados, né? Quantas pessoas estacionam, não vão para frente, não avançam espiritualmente, por várias razões, por vários motivos, né? Então, o que nós faremos? O que nós estamos fazendo aqui, neste globo? Justamente para evoluirmos, para progredirmos moralmente e espiritualmente. Agora, se nós ficarmos remoendo um passado, o que vai nos adiantar? Já não tem o ditado popular que diz: águas passadas não removem muito? E é uma grande realidade. Passou, né? Fez errado, se arrependeu, levanta a cabeça e vai em frente. Não fica ali remoendo, não fica ali, né, estacionado, porque sofreu muitas vezes uma agressão, uma crítica de alguém, então abandona o trabalho, abandona a luta. Aonde está a boa vontade, a fé, né? Quando a pessoa larga, mede os seus esforços pela opinião pública. Não interessa o que os outros dizem, o que os outros fazem, o que os outros pensam. O importante, o que interessa para cada indivíduo é aquilo que ele faz, aquilo que ele é, né? Não o que os outros dizem. Porque muitas vezes os amigos, na hora, né, os colegas, na hora precisa, eles desertam, eles viram as costas. O amigo, ele permanece presente. Sempre. O amigo permanece. Mas amigos de verdade são poucos, né? Porque muitas vezes aquela pessoa que a pessoa deposita tanta confiança e acha que é um grande amigo, mais adiante ele veio demonstrar que não era tão amigo assim. Então é importante confiar nas pessoas, sim, porque não podemos viver uma vida de desconfiança, achando que todo mundo é errado, que os únicos certos somos nós. Não, temos que confiar nas pessoas, mas quando aquela pessoa que nós confiamos, que depositamos tanta confiança, eles nos decepcionam, não paramos aí, sigamos em frente, né? O próprio Mestre Jesus já disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, né? Aquele que quiser vir. Então, quando nós vamos ao Cristo, nós queremos ir ao Cristo, vamos individualmente, cada um pegar a sua cruz e seguir. E qual é a cruz que ele nos falava? Não é a cruz do madeiro inflamante, como ele carregou em seus ombros, mas é a cruz das dificuldades, dos tropeços, dos reveses. É a cruz que nós enfrentamos no dia a dia, com tantos problemas, tantas dificuldades que muitas vezes enfrentamos. Mas não desanimar, seguir em frente, porque Jesus nos aguarda. Jesus está nos esperando. E Ele mesmo nos disse
porque ele ia aparelhar o lugar e depois ele voltaria e tomaria-nos para ele mesmo, para que aonde ele estivesse nós pudéssemos estar. Mas como nós vamos chegar a Jesus? Se nós ficamos remoendo um passado. Ah, porque isso, por aquilo, né? Quantas pessoas desejam, né, fazer regressão de memória para saber o que foram no passado? Interessa isso? Não interessa. Se fosse importante a gente saber o que foi no passado, Deus tinha colocado essa lembrança. Mas se Ele lançou um véu no nosso passado, é porque nós interessa é o futuro e não o passado. E mais ou menos pelo que nós vivemos hoje, que nós somos hoje, podemos imaginar que fomos no passado. Eu sempre penso comigo mesmo. Uma coisa é certa. Boa coisa não pude no passado. Porque senão, né, não estava aí os tropeços também, né? Abraço muitas vezes com dificuldade. Mas o que importa é o futuro. O que importa é o futuro. E nós precisamos trabalhar para o futuro. Porque é a nossa vida que continua. O corpo, esse fica no túmulo. Ele veio do pó, no pó ele vai se transformar. Agora o Espírito veio de Deus. Para Deus tem que retornar. E como nós vamos retornar para Deus? Se nós ficamos aqui apontando o defeito de um, de outro, criticando um outro, brigando com alguém, brigando com a família, brigando com um amigo, brigando com o chefe no trabalho, e daí por diante. Sempre em desavença. Qual é o progresso que vamos ter espiritual? Nenhum. Nenhum progresso espiritual. Vamos ficar estacionados. Não é? Vamos ficar estacionados. Depois, então, temos que retornar novamente com mais dificuldade ainda. Porque além daquilo que nós deixamos de fazer hoje, nós vamos acumular o que fizemos de errado hoje e o do passado que nós não corrigimos. Né? Então, a lei de Deus, a lei do amor é uma lei de progresso, uma lei de evolução. Né? Não é uma lei estacionária. Jamais. Temos que progredir, temos que avançar para a frente, sempre. Foi como fez Paulo, né? Esse apóstolo tão maravilhoso que levou a doutrina de Jesus em frente. Ele também era uma pessoa má de início, era valentão, né? Um doutor da lei, mas era muito violento. E quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, ali começou a sua transformação. Aquele homem velho, arraigado às coisas negativas, aquele homem valente, aquele homem bravo, ficou ali no pó. Porque ele, ouvindo a voz de Jesus, ajoelhado na areia escaldante, chorava convulsivamente. E quando Jesus deu uma pausa, ele então, que perseguia Jesus, dobrou-se na sua voz e disse: Senhor, que queres de mim? Queres que eu faça, Senhor? E daí Jesus então manda que ele vai a Damasco, encontre o Ananias, o qual ele ia para eliminar. Ananias ia dar a ele a direção, o rumo que ele tinha que seguir. E foi. Enquanto ele, naquele momento, cego, daí um centurião ajudou ele. E Jesus, em espírito, foi a Damasco e falou com Ananias que ia chegar o valentão Paulo de Tarso, que era Saulo na época. Quando Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E daí então ele se transformou.
foi a Damasco, Ananias devolveu a visão dele e contou como era a doutrina de Jesus, o que ele precisava fazer. E dali ele foi para um deserto, ficou por 3 anos no deserto, se preparando, né? Despindo aquele homem velho, arraigado, as coisas negativas, para revestir um homem novo, cheio de amor, de bondade, de caridade. Ele retorna então para a cidade, foi deserdado de todos os seus bens, seus familiares, seu pai, todos abandonaram, porque eles não aceitavam a doutrina cristã. E ele então tinha se tornado um cristão e foi até o final da sua existência. Foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, sofreu horrivelmente. Mas jamais ele recuou. Jamais. Ele seguiu em frente, né? Porque ele mesmo disse, o passado ficou, né? O importante é o futuro. E assim ele fez. Um grande exemplo para nós. Um grande exemplo. Porque muitas vezes nós paramos, né? Diante de uma pedrinha qualquer, parece uma montanha. E nós ali paramos, contemplamos, voltamos para trás. Quando que Jesus disse que a fé remove montanhas. Então, quando nós paramos diante do primeiro tropeço, da primeira dificuldade, aonde está a nossa fé? Será que ela não chega então ao grão de mostarda, como disse Jesus? Então é importante generalizar. A fé remove montanhas. Então, quando nos deparamos com as dificuldades, com os revés, por maior que nos pareça, vamos lembrar que Jesus nos aguarda adiante e que a fé remove as montanhas. Então, vamos usar da nossa fé, da nossa boa vontade, da nossa força e perseverança, para assim caminharmos para frente, avançarmos para frente, né? Não estacionar, porque Deus espera que nós avancemos. Jesus, o nosso grande mestre, ele nos aguarda, nos espera, como nos disse, tomar a sua cruz e seguir. Temos que seguir os passos dele, seguir os seus exemplos de amor, de perseverança, de fé, né? E não ficar com aquele, mas o cara me magoou, mas ele me feriu tanto, mas ele me disse tanto, mas ele me humilhou. Humilhou? A pessoa que se sente humilhada, sabe o que é a humilhação? O orgulho. Feriu o orgulho. Porque a pessoa que não tem orgulho, que é humilde, ele não se sente ferido. Ninguém humilha ele, porque ele é humilde, né? Foi como, certa ocasião, Chico Xavier foi a São Paulo, ia para umas entrevistas lá, né? E um jornalista queria, né, derrubar ele, queria criticar, achava que ele era um charlatão, e cercou. Então, quando ele desembarcou, o jornalista já estava lá, hoje vamos desmascarar esse homem, esse falso. E começou aquela ladainha dele, né? E disse, hoje nós vamos te derrubar. Aí o Chico olhou com aquela pausa, aquele amor, aquela paciência dele. Meu irmão, você não pode me derrubar, pois eu nunca me levantei, como é que tu vai me derrubar? Né? Humildade da pessoa, né? Então é isso, são exemplos que nós temos que seguir, exemplos de vida humilde, né? de bondade das pessoas. Então, se nós pegarmos Chico Xavier, por exemplo, nós vamos ver muitas coisas, né, que ele deu um exemplo vivo da sua humildade, da sua simplicidade e da sua bondade. Porque ele não parou, ele foi em frente. Imagina um homem
com catarata, um homem com angina no coração, que muitas vezes foi parar no hospital, porque a dor era demais, né? E ele não parava, ia em frente, sempre em frente. Jamais ele queixou-se algum dia, jamais. Nunca da história que ouvimos do Chico Xavier, não tem um dia, um momento que ele reclamasse alguma coisa da sua vida. Era feliz sempre. E era uma bondade extrema. Certa vez, um ladrão andou batendo no varal de roupa deles lá e roubou umas roupas do Chico. E aí eles disseram, vamos preparar, vamos pegar esse ladrão. Colocaram. Oxe, a irmã dele falou, hoje tu vai cuidar, vai se esconder aí no quarto e eu vou botar uma calça tua aqui na janela, quando o ladrão vier pegar tu, né? E ela saiu e o Chico pegou e escreveu um bilhetinho, botou no bolso da calça. Vai com Deus, meu irmão. Deixou. O ladrão dali a pouco veio lá e pegou a calça e ele ficou lá, tranquilo. De repente a irmã dele veio lá, Chico, mas olha a calça, o ladrão levou. Ela, minha irmã, mas eu nem vi, eu acho que eu cochilei aqui. Ele sabia. Dali uns dias ele encontra o ladrão e diz, Chico, fui eu que roubei a tua calça, Chico. Muito obrigado pela mensagem que tu escreveu. Eu olhei no bolso da calça e falei, vai com Deus, meu irmão. O Chico olhou para ele, sorriu. Disse, então, vai com Deus, meu irmão. Prossegue a tua vida. Né? Então, vejamos a grandiosidade de um espírito dessa categoria, né? Que não, para ele as coisas materiais eram passageiras. Importava era a vida espiritual. Né? E nós todos sabemos que a nossa vida é espiritual. A essência da nossa vida é espiritual. Estamos aqui de passagem, usando um corpo material para cumprir essa etapa que temos que cumprir. Mas temos que avançar sempre para frente. Não vamos remoer passado, não vamos pensar no passado, ficar muitas vezes, como tem pessoas que ficam remoendo, mas cometi aquele erro, mas e agora? Né? E ficam ali, perdem um tempo de avançar, porque ficam estacionados, remoendo, triste, arrependido daquele erro. Né? Vai em frente. Por exemplo, fica ali remoendo, agora, estragar o resto da vida. Se não engravidar, adota um filho, cuida de uma creche, vai trabalhar, faz trabalho voluntário com criança, recupera esse tempo, mas não fica ali, magoando, chorando e sem proveito nenhum. Né? Então, há sempre meios de nós recuperarmos. O arrependimento dos erros é importante, porque é sinal de reconhecimento que erramos. Agora fica ali chorando, como diz um ditado popular, chorando o leite derramado, não resolve. Né? Vamos em frente, vamos tirar leite de novo, vamos seguir. Né? Então é isso aí. A vida, ela continua. Ela não para no túmulo. Ela não iniciou no berço e não para no túmulo. Viemos dos longínquos tempos, atravessando os milênios, mas sempre com a meta de progredir, de avançar, nunca estacionar e nunca regredir, porque a lei de Deus não é uma lei de regressão, é uma lei de progresso. Né? Então, por mais que nós vejamos hoje um mundo como nós estamos vendo, de muita turbulência, muita maldade, guerra, miséria, e enfim, de tudo que nós vimos hoje, não é motivo para nós cruzarmos os braços, para nós lamentarmos e dizer não adianta. Só eu lutar. Adianta, tu vai lutar por ti, tu vai fazer a tua parte. Né? Porque Jesus não disse, todos peguem as suas cruzes, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Então o progresso
nosso, de cada um, progresso espiritual, que é individual. Né? Ninguém pode salvar aquele que não quer se salvar. Ninguém. Nós temos nossos mentores, anjos de guarda, mas eles não podem fazer nada por nós se nós não queremos. Né? Eles podem lamentar, ficar triste quando fechamos os ouvidos para seus conselhos, para suas orientações, mas não podem fazer nada. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio e eles nos respeitam o nosso livre-arbítrio. Então é a lei de Deus assim, é uma lei de liberdade, mas de responsabilidade. Né? Então o que nós fizermos, temos que semearmos, temos que colher, sem dúvida. Certa ocasião, um menino, um jovem, adolescente, né, estava piochando o muro de um vizinho. E quando o vizinho chegou, e ele se assustou e saiu correndo e pisou numa boca de lobo, pela calçada, quebrou a perna. O pai dele veio, pegou ele, levou para casa, levou para o hospital, cuidou dele, ele melhorou, né? E o pai não xingou ele, não agrediu nada. E ele então estava feliz. Ah, o pai não fez nada para mim, tudo bem. Quando ele estava bom, já tinha retornado à escola, uma manhã ele chega e o pai chama ele para a sala para conversar. Lá tinha uma lata de tinta e um pincel. Ele disse, ó, essa lata de tinta aqui e o pincel. À tarde, depois para almoçar, tu vai pintar o muro do vizinho que tu piochou. Ele, ah, pai, mas eu pensei que o senhor tinha me perdoado. Daí, sim, perdoei. Tanto é que eu não te agredi, eu não te xinguei, não fiz nada. Cuidei até que tu melhorasse. Agora tu melhorou, tá bom? Vai fazer o que tu errou, foi tu que fez. O vizinho não vai ficar com as consequências, não vai pagar para outro fazer o que tu danificou. Tu fez, né? Agora vai limpar, vai pintar aquele muro. Né? Assim é a lei de Deus. Temos a liberdade. Agora a responsabilidade é certa. Né? A responsabilidade é nossa. Então, fizemos o erro, vamos ter a responsabilidade. Somos responsáveis pelo que nós fizemos. Esta é a lei de Deus. Então, por isso que nos fala Paulo de Tarso, vamos esquecer o passado e avançar. Né? Como ele disse, de mim, né, o que ficou no passado, ficou. O que importa é o futuro. E a todos nós, o que importa é o futuro. Vamos viver o presente? Sim, mas pensando lá adiante. Sempre. Porque amanhã ou depois, os olhos da matéria se fecham e o espírito se desliga e para onde vai? O lugar que ele tiver preparado. Fez coisas boas, foi amoroso, foi bom, caritativo, vai para um lugar bom. Ah, ficou aí estacionado, criticando, magoando, ferindo, vai para as trevas exteriores onde há choro e rangeiras de dente, como dizia Jesus. E se perguntassem para cada um de nós, tu quer ir para as trevas? Ah, não. Pessoa mais do que quer ir para o céu. E o espírito vai se debater nas trevas. Se não tiver amor, caridade suficiente. E o Evangelho é categórico em dizer, fora da caridade não há salvação. Então, hoje vocês praticaram já uma parte da caridade. Caridade da paciência,
ficarem me ouvindo. Eu agradeço e convido então os médiuns para se posicionarem. Vamos então ao trabalho de paz. Então, neste momento, meus irmãos e irmãs, vamos nos ligarmos em pensamento a Jesus. Vamos mentalizar este mestre de braços abertos, todo aureolado de luz, com a sua voz pausada, dizendo: vinde a mim todos vós, que estáis cansado e fatigado, eu vos aliviarei. Eu acharei descanso para as vossas almas. Senhor, nós queremos chegar a Ti. Não estamos cansados e nem fatigados, mas queremos chegar assim, Senhor, a Teus pés, para Te louvar, Te agradecer e bendizer. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso pão de cada dia. Muito obrigado pelo nosso trabalho. Muito obrigado pelo sol que nos iluminou neste dia. Muito obrigado, Senhor, pela noite com as suas constelações. Muito obrigado, Senhor, pela luz que nos ilumina, pelos amigos que nos cercam. Muito obrigado, Senhor, pela Tua doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos fortalece e nos dá ânimo para seguirmos em frente. Muito obrigado, Senhor, pela doce companhia desses mentores amigos que o Senhor permite que eles nos dêem toda assistência que nos acompanhe. Muito obrigado, Senhor, porque és o caminho, és a verdade e a vida. Ajuda-nos a penetrar nesse caminho, vivenciar essa verdade, para um dia chegarmos na vida espiritual e dizer a Teus pés: Senhor, aqui estou, porque vim trazido pela caridade e o amor que me ensinaste. Muito obrigado, Senhor. Guarde-nos, mantenha-nos na vossa paz, hoje e sempre. E que assim seja.